Então, boa noite, vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje é a 7ª aula nossa, dia 9, e a gente vai ver hoje fontes de pesquisa primárias. Ontem a gente viu fontes secundárias e hoje a gente vai ver as fontes primárias. Tipos de dados. Os dados em pesquisa de marketing são classificados em dois grandes grupos, primários e secundários. Dados primários são aqueles que nos foram coletados, que não foram coletados, estando ainda em posse dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento. As fontes básicas de dados primários são pessoas que tenham informações sobre o pesquisados e situações similares. Então, os dados primários são aqueles que a gente vai buscar. Você pode encontrar esses dados nas respostas das pessoas ou em algumas situações. Hoje, um exemplo de situação. Hoje em dia, por exemplo, quando eles encontram um fóssil, é possível, no estudo desse fóssil, dizer qual o ano, né, que ele viveu, o que foram as principais características daquele tempo da vida dele, através do quê? Através dos ossos, através de resquícios, né, que ficaram no corpo, às vezes, ali nos ossos. Então, é uma fonte. Quando a gente diz que pode ser através de pessoas, né, ou situações, então vamos pensar que um fóssil, por exemplo, encontrado, uma múmia encontrada, é uma situação, encontraram, é possível estudá-la, é possível definir o tempo que ela viveu, então são situações em que você tem que buscar, você tem que coletar. Dados secundários a gente viu ontem, mas vamos dar uma relembradinha. São aqueles que foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que estão catalogados à disposição dos interessados. As fontes básicas de dados secundários são a própria empresa, publicações, governos e outros. Então, a gente viu isso ontem, que é um dado que já está pronto. Talvez esteja já no teu computador, talvez você vai buscar ele num jornal, numa revista, talvez você vai buscar ele lá no banco de dados do IBGE ou num banco de dados do Sebrae, que a gente falou ontem. Então, são dados que já foram trabalhados, que já se tem informações a respeito deles, no caso. Os dados primários devem ser extraídos da realidade pelo próprio pesquisador. Dizemos que são de primeira mão, podem ser coletados de livros, arquivos originais, né? Fósseis, obras de arte, documentação pessoal, correspondências, observações e levantamentos. Então, o exemplo, né, para se obter esses dados, através de entrevista, questionários e experimentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um fóssil, o que acontece? É um experimento que vai ser feito, vai ser utilizado um procedimento químico, né? Ou serão utilizados, talvez, documentos, né? Que vão retratar aquela situação. Então, tem que se buscar. Então, vai buscar em arquivos, vai buscar em livros. Você vai ter que fazer essa busca para descobrir o que você está procurando ou o que você pretende descobrir. Existem dois meios básicos de dados primários: a comunicação e a observação. Gente, a partir daqui, eu trabalhei com o autor Matar. Ele coloca a comunicação. Ele não fala a pesquisa de campo, por exemplo, ele fala a comunicação. O que ele quer dizer aqui com a comunicação? É a pesquisa que você tem que buscar, de alguma forma, que você tem que aplicar um questionário, que você tem que fazer uma entrevista, que você tem que abordar alguém, ou de alguma forma. Seja através de uma rede de computadores, seja através do WhatsApp, seja numa rede social, seja num Twitter, seja no rádio, aonde que for. Mas é uma pesquisa que você tem que se comunicar para chegar ao dado, buscar o dado que você quer.
Então, ele divide dessa forma, a comunicação e a observação. Eu utilizei praticamente esses slides todos, né, desse autor, e provavelmente na aula de segunda-feira eu também continuo utilizando ele. Então, o método da observação. O método da comunicação consiste, né, no questionamento oral ou escrito dos respondentes para obter os dados desejados, que será fornecido por declaração verbal ou escrita do próprio. Então, para se obter, né, através do método de comunicação... Ao microfone, por favor. Então, a gente tem que ir atrás da pessoa que vai responder. Ou ela vai responder por escrito, você vai fazer uma coleta daqueles dados escritos, ou ela vai responder através da forma verbal, da forma escrita, né? Ou ela vai te responder através mandando um documento, alguma coisa assim. Mas tem que ser abordado as pessoas e tem que haver uma comunicação entre elas. Já o método de observação consiste no registro de comportamentos, fatos e ações relacionados com o objetivo da pesquisa e não envolve questionamentos e respostas verbais ou escritas. Então, como que é essa observação? É bem fácil. Eu vou dar um exemplo que não está aqui dentro dessa pesquisa, mas que vocês vão visualizar com facilidade. Quando eles querem descobrir, por exemplo, se numa determinada mata tem um determinado tipo de animal, por exemplo, a onça pintada, se ela frequenta determinada área, o que que eles fazem? Colocam câmeras fotográficas, né? Ou câmeras para filmar. Então, vão fazer o quê? Vão fazer uma observação. Eles não vão interagir no ambiente dela. Ela não vai perceber a câmera, ela não vai perceber a filmadora, ela vai continuar tendo a vida dela normal. Ninguém vai estar atrapalhando o sistema dela, o deslocamento dela, nada. A câmera vai estar ali camuflada, quietinha, sem barulho, sem nada, só vai captar as imagens ou filmando os movimentos dela. Então, é um método de observação. Eu quero pesquisar se tem um determinado acontecimento, né? A câmera ou a máquina fotográfica vão ser úteis. Então, são meios, né, de se observar. A escolha do método de coleta de dados primários implica um número de decisões suplementares, tais como: então, quando eu vou buscar os dados primários, eu tenho que tomar várias decisões. Entre elas, as pessoas têm condições de utilizar o instrumento de coleta de dados ou há necessidade de um entrevistador. Você vai enviar essa pesquisa, por exemplo, através do WhatsApp, mas essa pessoa que vai fazer a leitura do teu questionamento, ela tem condições de interpretar sozinha ou ela precisa que a pessoa vá até a casa dela e explique para ela o que é o questionário? Então, tem que pensar nisso. Se quem eu vou entrevistar vai entender, né, as minhas questões, ou se eu tenho que ir diretamente até a pessoa para fazer a entrevista. O questionário será individual ou em grupo? Também é uma coisa a se pensar. A observação será natural ou serão utilizados instrumentos mecânicos? Eu que vou ficar, por exemplo, observando um determinado acontecimento dentro de um supermercado por algumas horas do dia, eu vou utilizar uma câmera fotográfica ou eu vou utilizar uma filmadora para filmar o evento que eu pretendo estudar. Então, são decisões que têm que ser tomadas. Deve-se obter os dados de forma disfarçada para não direcionar os resultados? Então, eu tenho que enviar, né, sem saber que sou eu, esse questionamento para vocês, no caso, para que eu não influencie na decisão de vocês. Então, eu posso só enviar, né, enviar com o nome, por exemplo, da agência, né, de pesquisa, mas sem estar direcionando, dizer quem é que pediu a pesquisa, porque se eu disser quem é que pediu a pesquisa, eu vou estar influenciando. Por exemplo, eu sou contratada para fazer uma pesquisa para a Nestlé, e aí eu pego
essas perguntas que eu tenho que fazer e passo para vocês que são meus alunos. E aí vocês vão responder e vão me devolver. Então, vocês vão estar sabendo que eu estou fazendo a pesquisa. Agora, se eu chegar para vocês e disser, olha, a Nestlé que pediu que eu fizesse tal, tal, a partir daí você já sabe para quem é a pesquisa, o que pode levar o quê? A comparar já um tipo de produto da Nestlé que você não gosta com outra marca, e a tua resposta já não vai ser 100% pura, não é um dado puro mais, pode ter sido direcionado. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Por isso, muitas vezes, de proteger, né, o cliente, o sigilo de quem é a pesquisa, para quem é. É extremamente importante para quê? Para não direcionar resultados, porque o direcionamento de resultados causa o quê? Decisões erradas. E decisões erradas vai causar o quê? Prejuízo. Então, como pesquisadores, tomar sempre esse cuidado. Devemos lembrar que tanto o método da comunicação quanto da observação possuem vantagens e desvantagens, e cabe ao pesquisador, conhecendo-os, fazer a escolha mais adequada para atender às necessidades de sua pesquisa. Todos os dois métodos têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Digamos que a comunicação, por exemplo, se eu tenho que fazer uma pesquisa nesse tempo, como que eu vou abordar vocês se eu estou com vocês só à distância? Então, eu já tenho que pensar de uma forma que eu vou chegar só com perguntas que vocês consigam atender, entender claramente, né? Porque vocês estão distantes, eu não vou poder entrevistá-los pessoalmente, talvez só através do WhatsApp, que a gente vai conversar, ou através aqui do Zoom. Então, eu tenho que pensar tudo isso, se vai ser viável, se não vai, se eu vou poder fazer essa entrevista aqui pelo Zoom, se é interessante, se não é. E também da observação. Imagine um tempo desse fazer uma pesquisa de observação. Digamos assim, que eu tenho que observar o posicionamento dos clientes junto a um produto que foi lançado há pouco tempo. Eu vou ficar dentro de um supermercado, parada ali umas 3 ou 4 horas, fingindo que estou fazendo compra ou oferecendo o produto. Mas, nesse momento, as pessoas não podem comer dentro dos supermercados, não podem tirar máscara, nem praticamente para beber água ali dentro, tem que ter esse respeito, tem que ter esse cuidado. Como que eu vou ofertar um produto nesse tempo que eu posso estar contaminando ele, ou posso até me contaminar com as pessoas que vão vir provar? Então, assim, são tempos assim que fazem a gente refletir. Como que eu faria hoje a pesquisa de observação? Eu tenho que ir lá no supermercado, colocar uma filmadora, vamos filmar as ações dos clientes junto ao produto, a hora que chega na prateleira, que vê o produto, se vai buscar, se vai olhar a embalagem, se vai ler, ou se lê o tempo dele de vigência, se ele vai ficar um produto que tem um tempo maior, por exemplo, de duração, se é um produto que tem bem clara, né, a data de validade dele, se é um produto que informa com uma letrinha um pouquinho maior os componentes dele, porque tem produtos que mesmo de óculos a gente não consegue ler o que está escrito ali, né, se ele pode causar algum problema para a saúde da gente ou não. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, se eu lancei um novo produto ali, que tem todo esse cuidado, que tem a data de validade um pouquinho maior, que tem os produtos que o compõem um pouquinho maior, que tem todo o cuidado na embalagem, e eu quero saber se isso valeu a pena, vou colocar uma filmadora lá e vou filmar em alguns locais da cidade, né, em alguns dias da semana, como que está a procura, como que estão absorvendo esse produto. Então, uma forma de observação. Método de comunicação, as vantagens e as desvantagens. Então, é mais versátil, mas depende da boa vontade dos respondentes. É mais rápido? Depende do que o respondente dispor ou lembrar do dado solicitado. Porque, de repente, eu chego numa pessoa e ela tem muitas informações que ela poderia me dar, mas naquele momento ela não vai se lembrar.
Às vezes acontece isso com a gente, alguém faz uma pergunta para a gente, naquele momento a gente não consegue lembrar. Depois que a pessoa foi embora, a gente lembra, olha, eu poderia ter contado isso, isso. Então, assim, depende da pessoa que vai ser entrevistada. Menor custo, depende da sinceridade dos respondentes. Então, eu vou ter um menor custo se as pessoas falarem a verdade. Se não falarem, eu vou ter que gastar mais, porque eu vou ter que fazer, refazer, ou procurar mais pessoas para responder. Pode ser usado para obter a grande maioria de tipos de dados, que é uma grande vantagem, mas como uma grande desvantagem. O instrumento de coleta ou a forma de coleta pode influenciar as respostas, se você torna menos preciso. É o que eu falei. E você vai ter que ir até a pessoa, você vai abordar e sem querer você fala qual a empresa que está querendo saber, por que que ela está querendo saber, qual o produto que ela está tentando colocar no mercado, pronto, já influenciou, já vai ter um dado ali que talvez a resposta da pessoa não seja adequada. Isso se a pessoa não falar tudo de ruim ainda, né? Porque às vezes quer prejudicar, é uma concorrente e tal, e procura prejudicar. Método da observação, as vantagens. Então, vamos lá. Independente da boa vontade dos respondentes, é uma vantagem. Por quê? Eu coloco uma câmera, eu coloco uma filmadora, eu vou fazer o experimento em laboratório, eu vou lá uma vez por dia, colocar água, eu vou deixar uma semana inteira lá, né? Só que o quê? Ele é menos versátil. Por quê? É só aquilo ali. Se eu direcionei minha câmera para aquele espaço, é ali. Ele vai pegar o que passou ali. Eu não vou ter, talvez, um olhar maior no ambiente. Não há influência no processo, nas respostas. Então, como não é você que está indo lá, você não está influenciando, mas é menos rápido. Por quê? Talvez você vai ter que fazer 8, 10 pontos na cidade, utilizar o mesmo método, então talvez você vai demorar mais tempo, mais semanas em campo. E vai precisar também, talvez, de um material mais caro, né? Talvez um produto químico, se for uma pesquisa no laboratório, talvez uma câmera, uma filmadora, que também não é barata, talvez uma câmera fotográfica. Então, assim, o custo, né? Talvez tenha um custo maior. Independente da sinceridade dos respondentes. Não depende, por exemplo, do que as pessoas vão falar. Vai depender do que você observa. É uma grande vantagem, porque você vai tirar suas próprias conclusões. E desvantagens. Dados coletados são de interpretação mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que tentar sozinho identificar as ações. Gente, vamos tentar pensar nessa vacina agora, que ela é feita de que forma? Com experimento, né, de observação. Ela é aplicada em tantas pessoas, metade das pessoas realmente não tomam a vacina, tomam o placebo, então elas não sabem nem se é o produto realmente que elas estão tomando, elas não sabem, elas têm um questionário lá para responder, mas é só sobre o que sentem, né? Se deu febre, se deu dor de cabeça, tal. Elas estão ali sendo observadas. Os relatórios que elas enviam para o cientista é um relatório de observação. Eles não estão vendo ela ali, eles estão acompanhando, né, a planilha que ela está respondendo, mas tudo depende da observação. Se, por exemplo, 70% deu uma reação, aquele produto vai ter que ser descartado. Então, é maior custo, porque de repente eu perco aquela parte todinha da pesquisa, e realmente eu tenho que ter esses dados o mais corretos possíveis, porque vou estar arriscando vidas, né? E a interpretação desses dados é extremamente difícil. Por quê? Porque você tem que entender se a pessoa que tomou a vacina, se ela tem já uma sequência, por exemplo, de doenças, né? Se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, porque talvez foi isso que gerou, então você tem que voltar lá no histórico da pessoa, então acaba dando bastante trabalho. Se fosse o caso de uma entrevista, você só ia perguntando, você tem isso, você tem aquilo, já estaria tudo lá anotadinho. E aqui não, aqui é observado um histórico, né? É mais preciso. Só pode ser usado para obter dados exteriorizados através de comportamentos.
Então, é a observação do comportamento. Aplicou o produto e vão observar como que esse produto está agindo na pessoa. E eles estão à distância, eles não estão acompanhando a pessoa lá na casa dela, eles não estão vendo ela todo dia, eles estão acompanhando o relatório que ela está enviando pelo celular, ou pelo e-mail, ou pelo próprio Zoom, talvez. Então, é um acompanhamento, né, à distância. É um acompanhamento de observação das reações no produto. Método da comunicação quanto ao grau de estruturação. A estruturação refere-se ao grau de padronização do instrumento de coleta de dados. O instrumento de coleta altamente estruturado significa que tanto as questões a serem perguntadas quanto as respostas possíveis de serem respondidas já estão completamente determinadas. Isso quer dizer que quando eu vou sair a campo com uma pesquisa, e, por exemplo, uma pesquisa estruturada, eu estou falando o quê? Estou falando de perguntas, algumas pessoas vão usar a palavra perguntas fechadas, num questionário. Então, eu vou perguntar, deixa eu ver aqui, qual a escolaridade? Primeiro grau, completo, segundo grau. Então, por aí você já tem uma noção. Eu tenho, por exemplo, 4 perguntas básicas ali que já vai estar fechada, é só marcar um X. Idade, por exemplo, entre 0 e 18, entre 18 e 20, entre 20 e 30, são intervalos que a pessoa só vai marcar o X, ela não tem que dizer, eu tenho tantos anos assim, não. Então, é uma pergunta estruturada, você está levando um tipo de resposta. Você vai ao cinema? Sim ou não? É uma pergunta fechada, é estruturada. Você só tem 2 respostas. Nem vai colocar às vezes, sim ou não. Exemplo de método de comunicação altamente estruturado. Olha, as imagens aqui, né, a figura é da internet, tá, pessoal? E aqui tem um exemplo de questionário fechado ou estruturado. Você sentiu sono durante a execução da tarefa? Sim ou não? É fechado, você não tem outra opção para responder, é só isso. Durante a execução da tarefa, você pode afirmar, permaneci o tempo todo atento? Tive pequenos lapsos de atenção? Tive grandes lapsos de atenção? Foi impossível permanecer atento? Então, você vai marcar uma delas. Foi impossível permanecer atento. Pronto, respondeu. É um questionamento fechado. Eu apliquei, por exemplo, 10 questionários desse, e eu vou ter a resposta, por exemplo, 5 pessoas responderam sim na primeira questão. O que eu tenho? 50% das pessoas, né, sentiu sono durante a execução da tarefa. Então, eu já tenho lá no gráfico 50% sentiu sono e 50% não sentiu. Então, estamos o quê? Meio a meio. Talvez, depende do que eu estou buscando, né? Talvez não seja bom, talvez seja ótimo, vai depender do tipo da pesquisa. Pessoal, o tempo ali já anunciou, aqui para mim apareceu que estava acabando, não sei realmente se está. Então, se acabar, faço como todo dia, retorno, mando o outro convite para vocês, tá? Então, se cortar abruptamente, é porque o nosso tempo já está indo. É só olhar aqui no celular para ter uma ideia da hora que eu abrir a aula, saber quantos minutos a gente tem. Temos uns minutinhos ainda. Dá para continuar pelo menos mais um slide. Método de comunicação, instrumentos de coleta não estruturado. O que é não estruturado? Uma entrevista. É muito natural vocês assistirem entrevista, né, na televisão, entrevistando, por exemplo, um cantor ou um jogador de futebol depois do jogo. Aí, o que é? As perguntas são livres. As respostas deles, se espera um padrão ali dentro do que foi perguntado. Algumas vezes a pessoa não responde bem aquilo, ela tenta fugir dali. Mas ela tem toda a liberdade de responder o que ela quer.
Enquanto que quem vai fazer a entrevista, geralmente a pessoa segue um roteiro. Ela quer saber, por exemplo, se for um cantor, o lançamento de uma música nova, né? Vai ser feito de que forma? Você vai fazer shows em capitais? Você vai fazer só através de redes sociais o lançamento? É, como que está a aceitação da sua música? E assim por diante, né? São questões abertas. Quem vai fazer entrevista, né? Vai fazendo o questionamento em cima disso. Se for da vida pessoal, vai levar perguntas sobre a vida pessoal da pessoa, e assim por diante, dependendo do que se busca, né, na entrevista. Então, um exemplo aqui de roteiro de entrevista também é uma figura da internet, tá? Aqui a pessoa teria os dados de identificação, né? Seria um roteiro de entrevista para um jogador. Então, pode ser um jogador de futebol, né? Pode ser um jogador de vôlei, sei lá, pode ser um atleta. Então, o que é o roteiro dessa entrevista? Fale sobre a tua primeira experiência jogando futebol, né? Então, a pessoa vai falar, quando começou, em que time começou. Eu sou palmeirense, viu, gente? Então, eu ia dizer que comecei no Palmeiras, essa seria a minha resposta. Como foi tua primeira experiência como goleiro, que no caso é um goleiro. E assim você vai levando a entrevista, é um roteiro aberto, você vai perguntando, mas sempre procurando o quê? Estar dentro do tema, né, ali com a pessoa que identifica aquele tema. Você não vai sair perguntando coisas absurdas a respeito dela, sempre direcionado. Método de comunicação. Método de coleta medianamente estruturado. Vocês podem até achar isso aqui com outros autores, igual eu disse, eu trabalhei com Matar, todos esses slides. Alguns autores vão dizer semi-estruturada, então uma pesquisa semi-estruturada, por quê? Porque você vai ter dois tipos de questionamento, você vai ter o fechado, o sim ou não, ou certo ou errado, ou marcar X, digamos assim, e você vai ter questões abertas. Então, em uma das questões, você tem 9 questões de marcar X, e uma questão que você vai perguntar, obter a resposta da pessoa, né, e depois estudar as respostas que foram dadas. Geralmente, em monografia, se utiliza bastante esse método. Algumas questões fechadas e algumas questões direcionadas, né, na entrevista. Então, você vai ter uma parte que você vai quantificar, você vai criar gráficos, porque você teve uma parte quantitativa, que está aqui, que com que frequência você assiste filmes? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes ou nunca. Você, com os resultados que você obteve aqui, você vai criar um gráfico. E aí você vai colocar 10% vê sempre, 30% muitas vezes, 50% só algumas vezes, e assim por diante. E aqui, como um método, né, semi-estruturado, uma questão aberta. De todos os filmes que você assistiu, qual foi o que mais gostou? Então, aqui vai ter um direcionamento muito maior, né? Qual o filme que você gostou? Né? Qual o filme que te marcou? Então, essa resposta aqui, você vai ter completamente, talvez, uma diferente da outra. Dificilmente o filme que foi importante na vida de uma pessoa vai ser na vida de outra. E o porquê, né? Qual que você mais gostou, né? Você vai também, não vai dizer geralmente só o nome do filme, vai dizer o porquê. Então, aí é o qualitativo. Você vai extrair, por exemplo, a qualidade, quais pessoas acharam melhor. E vai ter várias formas de se analisar essa parte. Meios básicos de obter os dados primários. Esse tópico aqui é para a próxima aula. Então, eu vou... Agora, se vocês têm questionamento, eu vou encerrar a gravação.